tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia. Comecemos o nosso dia na presença de Deus, deixando que esta luz, que é o próprio Deus, possa nos envolver e nos fazer homens e mulheres iluminados, para que ao sairmos na rua, ao encontrarmos com alguém, esta luz que está em nós possa contagiar todas as pessoas. Para isto, experimentemos estar na presença de Deus, simplesmente respirando, sentindo o hálito de Deus passar pelas nossas narinas e fazendo assim esta libertação daquilo que nos trava, daquilo que nos impede de fazer processo em direção a Deus. Por isso, faça esse propósito de fazer a sua oração de uma forma diferente, uma oração silenciosa, onde a única atenção sua está simplesmente na sua respiração, onde você contempla a liturgia do respirar. É a mais completa oração do homem com Deus. Começamos hoje mais um mês, o mês de setembro, dedicado à Sagrada Escritura. Mês de agosto dedicado às vocações. Toda vocação tem de ser alicerçada na palavra de Deus. Por isso o mês de setembro vem para alicerçar a nossa vocação. Ou seja, uma vocação não pode ser alienada. A vocação só tem sentido quando ela encontra esse sentido em Deus, na sua palavra, nos seus ensinamentos. Por isso a Igreja, na sua sabedoria pedagógica, nos oferece o mês de agosto como o mês das vocações, o despertar vocacional, o mês de setembro como o mês de alicerçamento desta vocação, de dar sentido a ela, e aí nós vamos ter outubro, quando nós estamos já com alicerçado a nossa vocação, solidificado esse chamado de Deus. Estamos então prontos para sair em missão, quando iremos celebrar o mês das missões em outubro. Por isso hoje comecemos este mês com o texto de Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu todas duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca, para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundaram. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é interessante perceber a atenção de Jesus aos seus discípulos. Diz o texto
que a multidão apertava-se para ouvir a palavra de Deus. É um gesto bonito da multidão sedenta, da multidão que sabe que Jesus ensina como quem tem autoridade. Os seus ensinamentos são acompanhados de uma prática. Ou seja, o ensinamento de Jesus não é um emotuado de palavras bonitas, mas é sim um recheamento de belas práticas que Jesus realiza. Ou seja, antes de falar, Jesus ele procura viver. É o que ele nos ensina, portanto, neste Evangelho. Em seguida, Jesus, colocando-se à beira do lago e vendo aquela barca que está ali, ele então sobe na barca. Esta então representa a igreja, o lugar de onde Jesus ensina. Então dá uma ordem àqueles que estão ali parados: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. É o mandato que nos faz Jesus todos os dias. Avance para as águas mais profundas e lançai as redes. Infelizmente, muitos de nós nos acomodamos. E depois desta pandemia, achamos que não temos mais o dever de sair para evangelizar. É preciso que pensemos o contrário. É preciso que nos coloquemos mais uma vez a serviço desta palavra de Deus, em obediência ao mandato de Deus. Avance para as águas mais profundas. Em seguida, Simão Pedro responde: Senhor, a noite inteira passamos pescando e nada conseguimos. Mas em atenção à tua palavra lançaremos as redes. E assim o fizeram e pescaram tamanha quantidade de peixes. E assim, vendo que este que havia mandado não é alguém comum, mas é Deus, Pedro então se ajoelha diante do mestre e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pedro reconhece a sua indignidade e ao mesmo tempo a dignidade de Deus. E por isso, afasta-te de mim, Senhor. Jesus termina o Evangelho nos dando uma palavra de ânimo e fortaleza. Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Deixará de ser um simples pescador de peixes no mar. Deixará de ter uma simples profissão de pescador. E passará a ser um adébito, um seguidor fiel dos ensinamentos do Mestre. E pescará mais do que peixe. Pescará a partir de agora homens. Quem faz ser pescador de homem é a fé, que devemos transparecer diante do Mestre, reconhecendo: Tu és Deus. Não mereço estar diante de Ti, por tamanha dignidade ser a Tua. Deixemos, amados irmãos e irmãs, ser guiado pelo mandato de Jesus: ide e lançai as redes. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és